Supercast está chegando e hoje vamos falar de segurança e saúde no trabalho. E o SST, como é conhecido, ele abrange os programas, as diretrizes e também os procedimentos que a empresa precisa ter para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, tanto os trabalhadores fixos como também os temporários e terceirizados. E para isso nós iremos conversar com Gonzaga Neto, ele que é sócio e diretor da Santé, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, e também vamos conversar com Herisson Felipe, que é técnico de segurança, bombeiro civil e socorrista. Gente, sejam muito bem-vindos ao Supercast. E vamos bater aquele papo esclarecedor aqui hoje, de maneira bem leve, descontraída, para quem está nos assistindo compreender um pouco mais desse ambiente de saúde e segurança no trabalho. Obrigado, Wender. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, né? E a intenção é essa, a gente implantar um pouquinho da semente prevencionista e esclarecer algumas dúvidas que eu acredito que irão surgir ao longo da nossa conversa. Com certeza. Então já vamos começar pelo básico, que é explicando o que é a segurança do trabalho. Segurança do trabalho nada mais é do que um conjunto de medidas e ações que ela é adotada dentro da empresa para melhorar o ambiente laboral, né? E assim trazendo a segurança e a prevenção de acidentes de uma forma mais efetiva. Então, quando você tem funcionários treinados, quando você tem funcionários que têm a responsabilidade de se prevenir, a gente vai ter os resultados de maneira efetiva dentro de uma instituição. Então, a função da segurança do trabalho nada mais é do que conscientizar os profissionais a trabalharem de maneira correta e que não se exponham aos riscos. E na prática, Gonzaga, como é que se dá essa segurança no ambiente de trabalho? Dentro do dia a dia, a gente procura, como empresa, visualizar de forma antecipada, antever os problemas que vêm a acontecer, porque é uma segurança prevencionista, que ajuda bastante para que a gente não venha a ter problemas com a falta dos funcionários, a perca de vidas. Então, ela também, até para a entrada do funcionário, a questão dele estar com a saúde ok, porque você veja bem, a gente teve há pouco tempo o caso, que eu vou dar um exemplo bem simples, do Covid. Que o funcionário ficava afastado, tossia 14 dias afastado. Toda empresa sentiu. Toda empresa. Imagine você contratar hoje um funcionário que ele venha com alguma comorbidade, algum tipo de doença, que venha precisar se afastar, ou então sofra um acidente, venha se afastar. Isso e quando não acontece o pior, o óbito, né? Sim. Aí a segurança trabalha para que nada disso aconteça ou minimize os impactos se vier a acontecer. Então, algo desse tipo. E para quem está nos assistindo, tudo já começa no famoso exame admissional, correto? Correto. Exatamente. Fala um pouco da importância desse exame, né? Você já pincelou que é para prevenir, mas muita gente não consegue entender a dimensão, né, dessa importância. Eu vou voltar um pouco aqui nos programas. Quando a empresa ela começa as atividades, ela tem que estar linkado junto com as normas regulamentadoras, que são as NRs. Nessas NR estabelece alguns programas. Basicamente, estou falando no básico, porque pode ter mudança de acordo com a atividade. Atividade rural já entra um outro. Sim. Então, no básico, a gente tem o PCMSO, o PGR, a LTCAT. No PCMSO, vem cada atividade com seus riscos. Nesses riscos, o programa já vem alguns exames que têm que ser feitos. Por exemplo, eu tenho uma outra atividade, que eu tenho gente que trabalha com altura. Então o médico vai lá e passa alguns exames, porque se um funcionário desse, um colaborador, vier a ter algum problema em altura, ele não tem o risco de cair. Sim. Lógico que a gente tem outras medidas lá de segurança, mas numa básica, para que a saúde dele esteja ok. Passa por todo esse exame para um médico, que é muito importante que ele seja credenciado no conselho e que tenha a especialidade de medicina do trabalho, para que ele possa fazer o exame adequado junto com os exames adicionais e liberar para o trabalho, dentro dos agentes que aquele funcionário irá
agentes físicos, químicos, biológico, enfim. Cada atividade vai ter as suas especificidades, né? Exato. Desde o mais simples, que é ergonômico, que até um atividade de escritórios, né? Que já entra no ergonômico. Se vai manusear algum alimento, já entra outra questão, né? Exatamente. Ou que vai trabalhar numa câmara fria. Isso já é outra coisa. Eu costumo dizer que a segurança do trabalho ela tem uma hierarquia, né? Então a gente começa desde a elaboração dos programas, que aí a gente vai para o PGR, sendo um pouco mais específico, é o Programa de Gerenciamento de Risco. A gente vai para um determinado estabelecimento, faz toda a cronologia daquela atividade e dentro dessa análise que é feita a gente especifica os riscos que o funcionário está exposto, que é para dar embasamento ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que vai dar as diretrizes de como a gente vai fazer a percepção se aquele funcionário ele tem como está apto ou não a trabalho. E essa aptidão ela é feita de maneira admissional, né, que é quando o funcionário ele é admitido, e periodicamente ele é submetido também a esses exames, a essas avaliações. Que são os famosos periódicos, né? Exatamente, para poder reafirmar que o profissional está bem integramente, né? Sim. E tudo isso traz um respaldo jurídico, porque se você contrata uma pessoa que ela já tem alguma comorbidade e você consegue identificar, ao longo da atividade dessa pessoa na sua empresa, você vai conseguir também perceber se existe uma evolução daquele caso ou não. Se existe evolução, você tem como tratar. E se você não consegue enxergar isso, futuramente você pode ter um problema jurídico, não passivo. Então você que está nos assistindo, que está assistindo esse episódio do Supercast, já fica ligado e entendendo da importância que é você estar realizando o seu exame periódico, né? Muita gente fala, para que isso? Então, está explicado a importância do exame periódico. E também, dentro do ambiente de trabalho, a gente sempre vê os mapas de risco, né? É comum ter exatamente para que o funcionário tenha essa ciência também, não é? Exatamente. Existe outra funcionalidade, outra função do mapa de risco? Ele tem alguma outra função além dessa? O mapa de risco ele é elaborado pela CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Que inclusive é a nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre já antecipei. O que é a CIPA. Você já está prevendo. O papo vai fluindo, né? A gente vai. Uma coisa vai puxando a outra, então, mais interessante. Já aproveita para esclarecer o que é a CIPA, né? Então, com a primeira pergunta, que é em relação ao mapa de risco, né? Toda CIPA, ela passa por um curso de formação. Dentro desse curso de formação, os profissionais da segurança do trabalho vai dar o conhecimento básico para que eles consigam também enxergar esses riscos que existem no ambiente de trabalho. Então, ele é especificado com risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, e existe uma graduação desses riscos, que é pequeno, médio e alto. Que aí, quando você faz a representatividade de um ambiente e a pessoa só em conseguir olhar, você já consegue identificar se aquele local ele é muito perigoso ou não. Entendi. Então, basicamente isso. E CIPA, para quem não sabe, a sigla é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Eu digo isso porque eu já trabalhei no setor de segurança do trabalho, então eu lembro de algumas nomenclaturas. E a CIPA, uma coisa bacana que ela tem é porque ela tira aquela obrigação só da empresa, porque o que é que o funcionário tem que enxergar? Que ele é parte integrante de todo o processo. Não é só a empresa estar aqui como se fosse uma mãe, cuidado com isso. Não, você tem a ajuda de dentro da empresa para estar de olho nos riscos que podem ocorrer. E nem sempre o técnico, o engenheiro de segurança... Quem está lá com a mão na massa, muitas vezes, é que está vendo os riscos que outros não estão. Então, é uma forma de você trazer esse colaborador, esse funcionário, para dentro do sistema e fazer compartilhar essas ideias e essas experiências com ele. Dentro do que o Gonzaga está falando, eu costumo dizer que aí você começa a criar uma cultura de segurança, né? Então,
quando a gente fala em cultura de segurança, nada mais é do que uma cultura organizacional, onde existe hierarquias e demandas que devem ser estabelecidas para cada pessoa. Isso vem do diretor da empresa até o ajudante. Sim, então, sim. se cada um tiver sua responsabilidade, você está semeando ali a importância da segurança do trabalho, e um vai cuidar do outro de maneira gradativa, onde as coisas vão acontecer naturalmente. Perfeito. E falando em cuidado, é importante a gente falar também sobre o E-Social, né? Sim. Eu queria que você explicasse o que é o E-Social, que vocês explicassem, e o que mudou, né, com a implantação dele, porque até um tempo atrás não existia, né? E o mais importante, quais eventos de segurança e saúde devem ser enviados ao E-Social? O E-Social ela é uma plataforma, né, que foi criada pelo governo para unificar várias informações. E dentro dela existe a responsabilidade do INSS, Receita Federal, Caixa Econômica, a parte da segurança e medicina do trabalho, né? Tudo integrado, né? Tudo integrado. Antigamente, cada setor tinha a sua repartição e aí você fazia o comunicado de maneira individual. Hoje em dia não. Quando você faz uma comunicação de um evento, automaticamente essa plataforma já começa a verificar se você precisa prestar esclarecimentos para essas outras entidades, né? Então, sendo específico da parte de segurança do trabalho, existem alguns eventos que a gente precisa estar reportando, que é o evento S2210, que fala sobre acidente do trabalho. Sempre que acontecer um acidente do trabalho dentro da instituição, ele tem que ser comunicado de maneira imediata para o governo. Existe o evento S2220, que é aí onde a gente fala a parte de saúde ocupacional, a gente pega os exames admissionais, periódicos, e aí vai informando. E existe também o evento S2240, que é o que a gente especifica os riscos que o funcionário vai estar exposto. Entendi. Gente, agora aquela pausa para falar do nosso patrocinador, que hoje é a Santé, que é uma empresa dedicada a promover a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Com uma equipe de profissionais qualificados e com a abordagem personalizada, a Santé está comprometida em oferecer soluções integradas em saúde ocupacional e segurança do trabalho. Tudo isso com qualidade, garantindo ambientes de trabalho com mais segurança e também saudáveis tanto para a empresa como para os colaboradores. Então hoje o nosso agradecimento é a Santé Segurança do Trabalho e Saúde, que está aqui conosco, inclusive batendo esse papo bem esclarecedor. E agora é aquele momento em que o seguidor faz uma pergunta e vocês vão responder. É a hora do quadro Perguntaram para você. A primeira pergunta você já pincelou e eu queria que você só reforçasse, né, pontuasse, como é que se cria e se mantém uma cultura de segurança do trabalho, né? Como é que se faz isso? Dentro da nossa expertise, nós conseguimos observar que uma cultura de segurança ela é disseminada a partir do momento em que você começa a esclarecer o que é a segurança do trabalho dentro da sua empresa e que você consegue direcionar atividades para cada setor, que nem eu falei antigamente, seguindo a hierarquia. O diretor ele tem que ter a responsabilidade dele, os líderes têm que ter a responsabilidade, assim como os funcionários que vão estar dentro da atividade têm que ter a sua responsabilidade maior. Cada um precisa fazer a sua parte, A sua parte, que é para cada um se complementar e no final ter o resultado mais esperado, que é o acidente zero. Sim, uma vez que você sim. traz o acidente para dentro da sua empresa, você tem várias perdas inesperadas, né? Então, tudo isso complica a operação e também tem a questão da integridade física do colaborador que vai estar em jogo. Sim. Nesse ponto eu destaco a participação do funcionário, do colaborador dentro do processo todo. Porque ele enxergando essa participação, ele vem e acha-se parte do processo. Sim. Também. Nunca deixar ele de fora, sempre trazer e sempre esclarecendo, olha, acontece isso por causa disso. Você sempre tem que ter um esclarecimento. Eu que tenho uma empresa há algum tempo e trato com que um dos riscos mais complicados, que é dentro da construção civil, que eu tenho uma outra empresa voltada para isso, a gente sempre está alertando, olha, cuidado,
Vamos lá. E destacando também que experiência não é tudo. Sim. Às vezes você pega o cara mais afoito é aquele que já dirige há muito tempo, não que está começando agora. Então a gente sempre destacar a participação e o cuidado, esquecer que experiência, na hora que a gente está, todos nós somos novatos, até porque eu acho que ninguém nunca caiu, né? E quando se fala de segurança, né, nunca é demais, né? Exatamente. E eu queria entender melhor como é que funciona, que hoje em dia está muito em pauta, a sustentabilidade e a segurança, né? Queria entender quais são os desafios de hoje e as tendências. O que é que vocês poderiam dizer para a gente sobre isso? Voltado à parte de sustentabilidade, nós podemos dizer que hoje a gente já passa por uma situação muito complicada, que é as constantes mudanças climáticas, né? Então, se nós como seres humanos, nós não começarmos a enxergar a sustentabilidade de maneira diferente, daqui a uns dias, infelizmente, o mundo ele vai ser destrutivo, né? Ele vai acabar. Então, assim, hoje em dia é uma pauta muito forte dentro das empresas ter medidas e ações para que faça toda uma prevenção do meio ambiente, né? Não só do colaborador, mas também seja uma parte integrada, cuidar do meio ambiente. Sim. Então, dentro das empresas existem também programas e ações que você consegue estar fazendo a prevenção e garantindo a sustentabilidade para as gerações futuras que estão por vir. Perfeito, é uma pauta muito relevante. Isso, a gente tem muito descarte de EPI. Sim. Luva. Que são os equipamentos de proteção São individual, os equipamentos né? de proteção individual. A gente tem muito descarte desse equipamento. Um momento interessante é fazer no canto certo. Não jogar na obra ao léu, não... O devido descarte, né? Fazer, porque muitos desses equipamentos a gente pode reutilizar. São reutilizados, inclusive. Então a gente fazer esse descarte é uma maneira. Outra seria aproveitamento de algum aço, para você fazer um exemplo, um aço que você não vai utilizar, um aço de demolição, pode ser um futuro guarda-corpo, se tratado. Então, é você fazer com que essas peças tenham rotatividade e não seja simplesmente descartado, seja utilizado. Eu que tive a oportunidade de trabalhar no Bom Preço, né, da rede Walmart, lá nós tínhamos a prática de fazer a coleta seletiva interna. Então, assim, cada resíduo que era gerado, ele tinha uma caracterização e tinha que ser destinado de acordo com a especificação da sua cor, né? Então, isso a gente sabe que no final do processo, isso vai trazer um grande benefício, porque tem cooperativas e pessoas que trabalham através da coleta seletiva, né? Então, a destinação correta disso você otimiza tempo e a maneira de degradação do meio ambiente ele vai ser diferente porque ele vai ser reaproveitado de alguma maneira. Sim, sim. Gente, o nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes eu queria que vocês falassem da importância e como é que funciona o AVCB, né? Que é um dos itens, acho, primordiais aí para qualquer local funcionar, né? Tem que ter o AVCB, né? O AVCB, ele é um documento emitido para garantir as instalações mínimas de combate a incêndio dentro do estabelecimento. Então, existe toda uma normativa que é descrita pelas ITs do Corpo de Bombeiro, onde ele especifica cada item que você precisa garantir, e em cima disso você faz o atendimento específico para cada estabelecimento, né? Então, se você tem um supermercado de pequeno porte, ele vai atender as especificações de uma maneira. Se você tem um hipermercado, você vai ter que atender de outra maneira. Os cuidados já são outros, já né? muda. Um atacarejo, como a gente estava conversando um pouco antes, um atacarejo, você vai ter empilhadeira rodando, você vai ter gôndolas de alta capacidade de carga. Então, são cuidados diferentes. Sim. O tamanho faz com que você tenha algumas medidas como sprinkler, distâncias para mangueiras de incêndio, extintores, sinalização de saída de emergência. O AVCB é muito importante para prevenção e também na hora de acontecer algo, um sinistro, as medidas estejam dentro do sangue daquelas pessoas que estão ali, para poder fazer com que a evacuação, fazer com que as medidas de primeiro socorro sejam, porque ele não é só aquela questão, às vezes a gente vê um pouco de segurança de trabalho como um negócio chato, dinheiro jogado fora, mas quando a gente vê de forma preventiva,
Se você tiver um incêndio aqui, digamos, você podendo resolver logo, o seu prejuízo é um. Se ele se alastrar por toda a edificação, o prejuízo é bem maior. Sim, sim. Então, você vai entender, fora vidas, né, que pode ser ceifadas aí, que aí Que é o não tem mais importante, valor, você não exato. consegue precificar a vida. Então, quando você tem essas medidas, você está na realidade investindo no seu nome, investindo no seu produto, investindo na sua capacidade de mercado, investindo nas pessoas. É um investimento que no fim sai barato. A gente acha que no início é caro, mas não, sai barato. Porque você pode fazer com que muitos desses danos, desses sinistros, sejam amenizados ou muitas vezes até retirados de pauta. Sim, sim. Eu adoraria continuar o nosso bate-papo, mas o nosso tempo chegou ao fim. É bom porque já dá pauta para uma próxima entrevista, né? Já fica aqui, porque é uma temática tão relevante, tão significativa, e que a gente precisa cada vez mais levar essa informação e esse conhecimento, não só no âmbito dos supermercados, mas também para aquele que está aqui nos assistindo nesse episódio. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a sua participação, Gonzaga, a sua participação, Harrison, dizer que foi muito bom conhecer um pouco mais e até relembrar de algumas coisas que eu já sabia sobre segurança do trabalho, né, por ter trabalhado já no setor. E foi um prazer ter vocês aqui conosco, tá bem? Prazer é nosso. Nós agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida posterior do telespectador, de qualquer pessoa que possa ter a curiosidade, né? A gente convida também a estar conhecendo as nossas instalações, né? Que fica inclusive aqui próximo, próximo ao Hospital do Coração. Bem pertinho. É bem próximo daqui. E quem quiser, o nosso Instagram é @sante. Isso, a gente coloca aqui bem direitinho o Instagram de vocês, telefone para quem quiser entrar em contato, né? Alguma dúvida, algum esclarecimento. Juliana vai estar lá disposta para resolver qualquer e outra. A clínica foi criada numa dor minha como empresário de um outro setor, junto com minha esposa, a gente resolveu criar a clínica. E a gente já, dentro da construção civil, a gente já elencou muitos problemas e conseguimos sanar para os nossos clientes. E com isso estamos repassando para as outras esferas de mercado, né? Na construção civil como onde nasceu, mas a gente já está atendendo outros para sanar aqueles problemas. Não pode sair, dependendo dos exames, a gente leva a equipe lá, faz no seu estabelecimento. Né? Mais comodidade. A gente já teve várias experiências. Propomos a solução para não criar dificuldade. Exatamente. Então, minha gente, é só entrar em contato que é sucesso garantido e prevenção também. Obrigado, gente. Tá? Até uma próxima. Tenho certeza que teremos mais episódios sobre segurança e saúde, porque é uma pauta que rende, minha gente. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Nós nos encontramos no próximo episódio do Supercast.